dados falsos, falseando os dados a todos os momentos para justificar essa retirada de direitos. É extremamente grave, pessoal. Não tem como. Seu direito à legítima defesa, ele é inalienável. E outra coisa, a legítima defesa tem que ser eficaz. Se um bandido vem com uma arma para mim, eu tenho que ter pelo menos uma arma para refutá-lo. Não tem como o bandido vir com uma arma e eu defender com as próprias mãos. Então, assim, falar hoje de Estatuto de Desarmamento no Brasil, quando já foi refutado por um referendo, quando já houve todas as tentativas, principalmente de governos de esquerda, de dificultar o armamento da população, e agora, depois que o Bolsonaro entrou e, através de decretos, conseguiu facilitar um pouquinho, mas já explodiu o número de armas registradas, justamente mostrando a ânsia e a vontade do brasileiro em se proteger, ao mesmo tempo em que os crimes caíram, é muito difícil. Eu não queria estar no papel de Eurípides para fazer essa correlação agora. Mas a realidade, o Fred, é que não tem nada a ver com PT ou contra PT, não. Tem, sim. Quem quer armar a população são aqueles formadores de milícias, tal qual o presidente da República hoje. Quer armar a sua milícia... Não, espera aí, você não falou agorinha? A milícia que está sendo armada através disso é aquela lá do Rio de Janeiro, é a milícia rural, onde ataca os pequenos produtores, aqueles sem terra, aqueles que produzem, aquele pequeno cidadão. Esses sim são atacados e fomentados a ter arma pelo governo do senhor presidente da República, infelizmente, que está na frente do poder. Você dizer que a população, que o Bolsonaro está querendo armar milícia, isso é a maior inverdade de todas. Até porque... Qual a razão, então? Qual a razão dele querer liberar armas? Se eu puder falar, eu sei qual o outro motivo. É a maior inverdade de todas. Olha aqui, se ele fosse armar a milícia, ele simplesmente facilitaria a compra somente para os apoiadores dele. Qualquer um pode comprar. Eleitor do PT, eleitor do PSOL, militante de ONG, desarmamentista, todo mundo pode comprar. A lei não pode ser direcionada, ela tem que ser Então como que ele está querendo armar só as milícias dele? Como que ele ia passar isso no Congresso? Como que ele quer armar só as milícias? Como que ele ia passar isso no Congresso em qualquer lugar? Ele quer dar oportunidade para todo mundo, no outro dia. Então ele quer dar oportunidade para todo mundo, não é? Ah, sim, para todo mundo. Mas o cidadão de bem, o cidadão de bem não vai se armar. Mas você, por que ele não vai? Porque não vai. Por que ele não vai? Ah, por quê? Ele não quer se armar ou você acha que ele não quer se armar? Quem quer violência em casa? Sabe por que o cidadão de bem não vai se armar? Que quer violência na sua casa? Deixa eu explicar por que o cidadão de bem não vai se armar. Porque apesar do Bolsonaro ter feito várias normas e decretos tentando facilitar a aquisição de arma por pessoas de baixa renda, o STF foi lá e derrubou tudo. Então, hoje baixa renda? Pô, o cara não está conseguindo comprar arroz, vai comprar arma? Então, hoje em dia, se você é 10 mil reais. Então, hoje, se você quiser, tiver sua baixa renda, você quiser adquirir uma arma para se defender dos perigos, da violência, você não consegue, porque o STF derrubou as normas que facilitavam. Então, em vez de você tirar uma licença, igual o Bolsonaro queria, agora você tem que tirar 3. É a coisa mais absurda do mundo. Por exemplo, o cara cumpre todos os requisitos, é maior de 25 anos, emprego fixo, ocupação lícita, né? Cumpre todos os requisitos para tirar arma. Ele vai lá tirar a arma, depois que ele preencheu todos os requisitos, a loja vende a arma para ele, e depois disso ele tem que sair e pegar uma autorização para transportar a arma da loja até a casa dele. Olha que absurdo. Tudo que o Bolsonaro fez como facilitação, tudo que o Bolsonaro fez como facilitação foi transformar essas 3 licenças em uma. Então, se o cidadão, obviamente, já cumpre os pré-requisitos, ele pode muito bem levar a arma para sua casa. Mas não, quando você cria esse tipo de dificuldade, o que você faz, Cipriano, é transformar a política do armamento, é transformar o acesso às armas e o direito à legítima defesa eficaz num direito elitista, que só ricos vão ter. O que você está atuando aí, não sei se é seu interesse, mas o que você está atuando aí é justamente para prejudicar o pobre no exercício do direito à legítima defesa dele. Prejudicar o pobre? Sim. O pobre? Você pobre, você está conseguindo comprar carne todos os dias? Você está conseguindo comprar arroz, andar no seu veículo o tempo todo, como você andava antes? Tem a ver? O gás de cozinha você está conseguindo comprar? Você vai conseguir comprar uma arma de 10 mil reais? De jeito nenhum. Mas o que tem a ver? Lógico que ele não vai conseguir, porque está 10 mil reais, porque vocês não param de comprar burocracia em cima. Como? Vocês querem armar... na verdade, 5.500. Você quer armar, sabe quem? Você quer armar os poderosos. Para quê? Para atingir. Se eu estou falando para tirar a burocracia, como que eu quero armar poderoso, meu amigo? É do jeito que está, só poderosos que se armam. Sim. Da época do PT, só poderosos se armaram. Não, mas então, a Constituição da República assegura ao Estado brasileiro, ao cidadão, o direito de se defender. Da segurança pública. Como que eu estou me defendendo? Não, o Estado, então, como você falou, a Constituição não assegura ao cidadão o direito de se defender. É isso que você falou? Não, ele não é que de se defender, não. Isso aí é só quando você... defesa, você está falando em caso de crime. É lógico, uma ação direta então, eu não posso você tem. Mas... Qual ação direta que eu vou ter? Não, mas como que eu vou me defender se eu não tenho direito a uma arma para me defender? Você não precisa de arma para se defender. Então o cara vem atirar em mim e eu faço o quê? Joga um saco de arroz nele. Aquela pessoa que está lá na
na sua fazenda afastada, ele tem direito a ter a sua arma para defesa pessoal. O senhor concorda com isso? Nossa, não, a lei que manda, não sou eu que concordo ou discordo, mas a lei não. dificulta, a lei não faz exceções para quem está em fazenda. Mas a lei não dificulta nada, não. A lei não fazia exceções para quem estava em fazenda. Ué, como é que se já se permite que o cara tenha arma? Quantas munições ele pode ter por ano? Ô, meu amigo, quantas munições ele pode comprar por ano? Pode ter até 200. Mas o que ele faz com 200 munições no ano? O que ele vai querer fazer com 200? O que ele faz com 200 munições no ano? Pera, será que ele vai encontrar, todo dia vai encontrar um Lázaro Barbosa lá na instituição dele? Não é assim que todo dia aparece esse cara lá, não? Se a pessoa vai operar uma arma é um objeto perigoso. Ela tem que praticar para que na hora que chegue o momento que ela vai operar, que ela vai utilizar a arma para se defender, ela tem afinidade com aquele armamento, com aquele equipamento. Quando você coloca 200 munições por ano, presta atenção, se o cara passar 10 dias praticando com 20 tiros por dia, que é pouquíssimo para uma prática, pouquíssimo, o cara já acabou com as munições dele. Então, olha que coisa ridícula. Olha que arbitrariedade, que burocracia elitista, justamente para proibir a pessoa, o cidadão de bem de se defender. Você acabou de falar, você concorda com arma na fazenda para ele se defender. Para quem provar que tem necessidade, tem direito, é a lei que manda. Mas ele não tem que provar, não. O direito é dele. Tem que provar necessidade. O direito é dele. Você acha que a lei tem que estar acima do direito natural da vida? Olha que está sendo assim. Não, como? Se agora está retirando a burocracia. Não, ninguém precisa ser armado, meu irmão. Segundo sua opinião. Armado em outras situações. Isso é sua opinião. Como que você vai armar? Sua opinião. Quem quiser o direito à legítima defesa tem que ter o direito à legítima defesa. Essa legítima defesa que você prega aí é contra o Estado. Como é contra o Estado? É contra o Estado. Mas eu não estou preocupado com o Estado. Você pega o artigo 6º da liberdade individual do indivíduo. O artigo 6º da Constituição Federal, ele determina que é direito do cidadão à segurança. E se você pegar, você é advogado também, não é? Você é advogado? Não, só não. Pega o artigo 144 e vê que é obrigação do Estado, da segurança. Não é obrigação do Estado. Você é advogado? É obrigação do Estado. Você é advogado? Lê o artigo 144. Você é advogado? Ok. Sim. O Estado é responsável pela sua segurança individual? Não, ele é responsável pela coletiva. Justamente. Eu sou responsável pela minha segurança individual. Ele não pode fazer uma lei específica para proteger o Fred ele não é ou proteger o Rafael. Pela segurança individual ele é responsável pela sua segurança, segurança pública de todo mundo. Então, ótimo, a gente está concordando. O Estado cuida da segurança pública. Eu tenho o direito de cuidar da minha segurança individual e dos meus familiares. Peraí, o público. O que aconteceu com o filho daqueles dois policiais aqui em Goiânia? Parece-me que até no Parque das Laranjeiras aqui. Foi lá na escola e matou diversas pessoas. O que acontece nessas escolas aí? Todo dia, gente, menino andando armado. O que aconteceria se tivesse um segurança armado naquela escola? Se você pegar o número... Se tivesse um segurança armado naquela escola, que as meninas não passavam da porta. Se você pegasse... Não passavam da porta. Mas eu duvido que o Bolsonaro amanhã colocar uma lei propondo seguranças armados em todas as portas de escolas, vocês não atuariam para impedir. Segurança armada para quê? Para coibir, para bater em pobre, em preto, em pobres? Não, não é assim não. Se for para ajudar na segurança, nós queremos. Quando sair os psicopatas quiserem matar as crianças, ele já é parado na porta. A redução se você sair à rua, hoje no Rio de Janeiro, lá ninguém consegue sair, dada a violência de ser encontrado por uma bala. O STF proibiu a operação em favela. O STF soltou um monte de bandido durante a pandemia. Como que você vai sair na rua desse jeito? Fred, mas como é que você fala uma coisa dessa? Que é verdade. Você não leu nada, então, sobre as ações do STF ou sobre as decisões do STF. Como assim que você está falando isso? Que o STF proibiu. Ele proibiu essas ações sem policiais na favela. Quais? Mas sem... Explica quais são as ações. Incursões policiais na favela, proibiu. Sem autorização do Ministério Público. Se não houvesse o Ministério Público junto das intervenções, não poderiam ser realizadas. E realizaram uma agora esses dias lá. A polícia fez a vida inteira incursão no Jacarezinho. O que aconteceu lá? Mataram 29 cidadãos. Cidadão não, bandido. Bandido, a maioria lá tinha ligação só porque são pretos e pobres? Você mas precisava. Você é favorável a matar as pessoas, então? Você é favorável... Peraí, você é favorável ao exercício arbitrário das próprias ações? Sou a favor de matar bandido. Você é favorável? Bandido, sim. Então não tem nem como discutir país com você e desarmamento com a pessoa que é favorável a... Qual pesquisa que você viu que seja favorável à liberação das armas? Nenhuma. Aliás, em nenhum lugar do mundo. Até mesmo nos Estados Unidos, onde eles pegam aí uma cópia e dizem, não, os Estados Unidos estão incentivando as armas. Ao contrário, o Biden a semana passada... O Biden a semana passada... Biden não é presidente de todos os americanos. O Biden não representa todos os americanos. Mas você não está dizendo aí que o Bolsonaro representa todo mundo? Não, não disse isso. Que hora, volta a fita aí, que hora que eu disse isso. Olha, lá dos Estados Unidos, é óbvio que nos tristes tempos do Trump, igual nós estamos tendo aqui, tinha um grande... Triste tempo do Trump? Triste. A violência caiu no governo Trump, caiu de forma assustadora, principalmente entre... Eu não sei por quê.
Não sei onde você achou esses dados. Pelo menos a semana passada, em todos os jornais brasileiros, comunidades latinas, jornais brasileiros, Trump foi o presidente mais votado pela comunidade negra de todos os tempos, presidente republicano. Em todos os jornais brasileiros, estampava-se a notícia que Biden estava apertando se você for ler as jornal regras brasileiro contra a liberação das armas. Qual que é a sua posição? A sociedade civil deve ser desarmada? Eu acho que desarmada não, e principalmente deve ser dada à sociedade civil, ao cidadão honesto, a possibilidade de decidir sobre a sua própria vida, sobre como ele quer exercer seu direito à legítima defesa. A gente viu que o Estatuto de Desarmamento, que foi referendado, que foi colocado em referendo em 2005, ele foi rejeitado pela população no seu principal item, que era a proibição da venda de armas de fogo e munição no Brasil. Então, quando o Estatuto de Desarmamento foi proposto para nós, o que ele dizia, o que nos diziam é que ele reduziria a criminalidade, que ele diminuiria o número de homicídios e que desarmaria os bandidos, e nada disso aconteceu. A única coisa que o Estatuto de Desarmamento foi eficaz de verdade foi impedir o cidadão honesto, cidadão de bem, trabalhador, de ter uma chance de se defender quando confrontado com uma situação de perigo iminente. Nada mais que isso. Tudo que o Estatuto de Desarmamento conseguiu foi simplesmente retirar nosso direito e não nos devolveu nada em troca. O senhor tem uma posição diferente? Sim, completamente. Na realidade, o Estatuto do Desarmamento, quando da sua votação, fez-se uma pesquisa e mais de 74% dos brasileiros queria que houvesse um aperto na liberação das armas para a sociedade. E assim foi feito. E em 2005, esse referendo foi simplesmente a favor ou não a venda de armas para o cidadão. E esse realmente foi rejeitado. Aliás, foi rejeitado pela sociedade, que não concordou com a venda. Mas isso só ocorreu em decorrência do grande lobby feito pelos donos de empresas pelo comércio das armas, as grandes indústrias armamentistas do país, fez uma grande campanha contra essa propositura do artigo 35, do Estatuto do Desarmamento, que passaria pelo referendo nacional. Então, é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Nessa época, inclusive, fundaram-se as bancadas de bala e essas outras instituições que são contrários ao desarmamento. Olha, assim, eu acho que a gente já começou um pouco mal aí nessa situação. Na verdade, a pergunta do desarmamento era: o comércio de armas e munições deve ser proibido no Brasil? Essa foi a pergunta feita no referendo. E realmente, se você for fazer uma análise fria dos dados, ele não foi proibido. Só que o PT, naquela época, já ajudado ali, estava em pleno mensalão, onde o PT tinha comprado o Congresso, e o PT é, sem dúvida, um dos maiores interessados no desarmamento da população brasileira, inclusive o próprio Lula já disse isso. Quando se passou isso, quando se foram ajustar as normas do Estatuto de Desarmamento, eles colocaram lá, Rafael, um trecho muito interessante que oficialmente inviabilizou a compra da arma pelo cidadão honesto. Eles diziam que você precisava comprovar a efetiva necessidade. Isso é um critério extremamente subjetivo. O que é efetiva necessidade para você pode não ser para mim. O que é efetiva necessidade para um promotor que está investigando um crime organizado pode não ser para mim. Então ficou um critério extremamente subjetivo para a aquisição da sua arma, que era decidido por quem? Por um delegado da Polícia Federal. Então, mais uma vez, o seu direito à legítima defesa estava nas mãos do Estado. E se esse delegado da Polícia Federal, por acaso, em algum estado, começasse a liberar demais as armas, der muita licença para a população ter, rapidamente ele recebia um aperto lá de cima. Isso aconteceu muito. A gente viu muitas denúncias disso na época do governo do PT, onde os petistas, que efetivamente comandavam o executivo e a máquina pública, apertavam esses profissionais da área. Falavam: você está liberando muita arma aí para essa região, por que isso está acontecendo? Então, eu tenho que discordar com o Cipriano nesse ponto. Realmente, aquela participação do referendo, quando a população decidiu que ela não queria que o comércio de armas e munição fosse proibido, é porque a população queria comprar armas e munições. E não porque a população queria ter esse direito seu cerceado, dificultado ou às vezes até impedido. A verdade é que é extremamente difícil, foi extremamente difícil, agora está facilitando, mas foi extremamente difícil durante a época dos governos petistas para que um cidadão comum, honesto, adquirisse uma arma para a própria defesa. Usar crianças puras e inocentes em suas propagandas anticristãs. Talvez vão até me cancelar, como já fizeram com outras pessoas que os criticaram, acusando-as de preconceito, mas não é preconceito, é tristeza mesmo. O que faço aqui é o desabafo de um pai, de um avô. Na verdade, eu falo aqui por milhares de pais que não têm a mesma força que eu tenho para falar e serem ouvidos. Então eu falo por eles, pelos milhões de pais e mães que estão entristecidos nesse momento.
Usar crianças nas mídias para promover uma polêmica é um erro, é um excesso, é uma excrescência pessoal. Quem deve escolher os assuntos que atingem as crianças na primeira idade são seus pais. Esses sim receberam a missão divina de criar os seus filhos. Os textos usados na campanha pelas crianças narram uma falsa normalidade, como se o assunto fosse uma regra, e não é, é uma exceção. Uma das atrizes mirim até esquece o texto e gagueja. Isso mostra que não foi espontâneo, mas claramente uma indução, talvez regada por um bom cachê. Expor publicamente crianças a defenderem comportamentos dos quais elas sequer entendem pode certamente deixá-las confusas e trazer prejuízo à sua mente. E se não a elas, aquelas que assistirão a esta propaganda. Sabe, pessoal, já tem um tempo que eu venho relutando em protestar sobre esses assuntos só para não ser instrumento, né, e alavancar a mídia dessas empresas que só visam lucro. É só isso que elas pensam no lucro. Mas eu estou pensando na minha netinha Aurora, para quem eu quero um mundo melhor. Então eu resolvi aqui alertar os pais que me confiaram uma procuração para representá-los no Congresso Nacional sobre os malefícios que a presença das suas crianças nesses estabelecimentos farão à sua personalidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus, trazendo uma criança para junto de si, alertou sobre a inocência dos seus pequeninos e as consequências para quem escandalizá-las. Se essas empresas se preocupam realmente com as crianças, eu poderia aqui elencar uma dezena de assuntos que trariam engrandecimento às nossas crianças para que elas se tornassem bons cidadãos, e essas empresas ajudariam muito nisso, mas a verdadeira intenção delas não é essa, é polemizar para vender, é aparecer a qualquer custo. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos pais reprovaram esta propaganda. Polêmicas não devem ser lançadas com o uso de crianças, e eu me baterei com todas as armas que meu mandato me confere para criar leis que protejam os nossos pequeninos, os nossos filhos. Eu peço a Deus de coração que ilumine os nossos empresários para colaborarem com um mundo melhor, sem preconceito sim, mas sem trazerem confusão às nossas puras e inocentes crianças e debocharem dos pais que são cristãos. Lembrando que aqui no nosso Brasil, mais de 80% somos cristãos e tememos a Deus e temos a Bíblia como regra de fé. Ei, atente a isso. A nossa família merece respeito.